Eu acho que é muito importante a gente colocar algumas coisas no lugar para que a gente não dê espaço à confusão, né? Todo mundo ouviu falar alguma bobagem sobre o monitoramento das movimentações da aplicação das transferências via Pix pela Receita Federal. Todo mundo já ouviu alguma bobagem. Você já ouviu falar que eles vão criar uma taxa e tal. Não pode criar taxa. A própria Receita está informando no seu site, olha, é proibido criar taxa sobre movimentação financeira. Isso está proibido. Nós já tivemos isso. Contribuição sobre movimentação financeira. Depois chamava contribuição provisória sobre movimentação financeira, CPMF. Não pode ter uma taxa sobre o dinheiro trocando de mão. Não existe isso. Simplesmente não existe isso. Então, bobagem. Então, você ouviu muita coisa e ficou confuso. Aqui na Band News FM a gente já esclareceu, já contou, explicou. Tem gente preocupada sem razão e tem gente preocupada com razão. Não há criação de taxas novas, mas tem gente, como a Débora Alfano lembrou ontem, aqui no Band News no meio do dia, que recebe uma parte de seus vencimentos mensais e não declara. Então, tem uma série de créditos na conta corrente que representam o grosso de sua movimentação financeira, que ultrapassa em muito aquele valor mínimo a partir do qual você tem que declarar. Não declara, vai vivendo a vida, tocando numa boa e tal. De repente, com a digitalização de todos os processos bancários e a capacidade que as autoridades têm de observar o que acontece, a sua atitude apareceu, a sua decisão apareceu, o risco que você corria apareceu. Isso vale para qualquer tipo de profissional. Então não significa que é uma criação de taxa nova. Mas eu não queria abordar isso, porque eu acho que já está suficientemente esclarecido que não há uma taxa nova, está suficientemente esclarecido que aqueles que não declaravam uma parte do dinheiro que acabava entrando via Pix vão correr riscos a partir de agora. Mas eu queria dizer o seguinte, o governo federal, governo estadual, governo municipal, mas no caso o governo federal, não tem direito de ser ingênuo. O governo federal não pode alegar que o que está acontecendo é fruto da maldade das pessoas que espalham fake news. Porque tem pessoas espalhando fake news, pessoas importantes espalhando fake news, pessoas da oposição espalhando fake news. Porque da mesma maneira que tem gente espalhando notícia, interpretações falsas e tal, algumas podem ser fake news, outras não, mas interpretações falsas, você também tem gente que não apoia os projetos do governo, você tem gente que faz oposição ao governo, você tem gente que critica o governo. E é do jogo. Não dá para o governo assumir o papel de ingênuo. Ai, que absurdo, tem gente por aí dizendo coisas que eu não gosto de ouvir. Ah, pelo amor de Deus, né? Desculpa, todo mundo é crescidinho, né? Todo mundo é vacinado, espero. Todo mundo sabe que existe um jogo pesado de um lado e de outro, do lado do governo e do lado da oposição. E o governo, quando vai fazer uma coisa muito importante, tem que tomar todos os cuidados, e esse governo não tomou. Eu tomei o cuidado de entrar. Ontem eu comentava que quando você vai lançar alguma coisa muito importante, vai ter uma fusão de empresas, uma empresa vai comprar outra, um fundo de investimento vai aplicar num determinado papel, ou vai se posicionar, vai entrar no Brasil, sair do Brasil, seja lá o que for. Uma empresa está pedindo recuperação judicial, ou às vezes um artista vai lançar um novo show, vai iniciar uma nova turnê. Todos eles se preparam com suas assessorias, com perguntas e respostas. Vai lançar uma candidatura. Durante a campanha eleitoral, todos os candidatos fizeram treinamento. Perguntas e respostas. Perguntei, o que eu respondo se perguntar isso? O que eu respondo se perguntar aquilo? Aí você faz uma mudança que, na percepção da sociedade, dá espaço para interpretação errada. E você, de maneira ingênua,
e o governo não tem direito de ser ingênuo, a Receita não tem direito de ser ingênua, faz uma divulgação preguiçosa, burocrática. Não tem como dar certo. Então, quem detém a informação, e antes do anúncio, quem detinha a informação eram as autoridades, na hora que divulga, tem que divulgar com cuidado. Quando o Banco Central divulgou o nascimento do Pix, lembra, Débora, aqui, como era difícil entender exatamente? Hoje em dia, ninguém tem dúvida do que é o Pix, como funciona o Pix. Agora saiu uma resolução, uma decisão, uma ordem, uma orientação governamental, que está gerando confusão. Se está gerando confusão, a culpa é de quem emite a mensagem. Se eu falo uma coisa para você e você não entende, a culpa pode ser minha ou sua. Se eu falo uma coisa para você e mais 1 milhão de pessoas e você percebe que a maior parte das pessoas não entendeu, a culpa é minha. Numa escola, se todo mundo tira nota baixa, a culpa é do professor, me desculpa. Não dá para todo mundo tirar nota baixa numa prova. Todo mundo tirou, a prova estava difícil. Não, a prova estava impossível. O idiota que organizou a prova fez uma prova onde o melhor aluno da sala tirou 4. Ué, então tá errado. O melhor aluno da sala tem que tirar uma nota alta. Então, se ele não é o melhor aluno da sala, e se ele não é o melhor aluno da sala e todos os alunos da sala são nota 4, significa que o professor não está se empenhando para passar o resto do conteúdo para que pelo menos alguém possa tirar 10. Não está certo. Então, se um aluno tira nota 4, o problema é dele. Se todos os alunos tiram nota 4, o problema é do professor. E se todos os alunos da classe e das outras classes do mesmo ano tiram nota baixa, o problema é da escola, pô. Tem muito problema da escola. E aqui temos um problema. Porque se boa parte das pessoas... Quantas vezes, Débora, você pegou uma coisa burocrática da Receita e você deu tantas vezes a mesma notícia? Tá dando que falar, onda de boatos, não sei o que, tal. A gente fica indignado com os boatos. Claro, porque é maldade. Mas eu pelo menos, fico impressionado com o fato de que isso só está acontecendo porque o governo foi descuidado. O governo subestimou a capacidade de proliferação de um vírus num comunicado extremamente importante. Será que isso não está contaminando o governo? Em outra ocasião aqui, eu disse que o problema não é de comunicação, o problema é de gestão, né? Aqui a gente tem um caso que se confunde, mas é um problema de gestão. O gestor tem que colocar na sua programação a medida que ele vai tomar e a forma como ele vai divulgar. Aí, como eu estava dizendo, eu fui lá e entrei na sala, num campo lá, PIR, Perguntas e Respostas da Receita Federal sobre a novidade do Pix. Tem 4, 5 perguntas, Débora. Só você ia responder umas 10. Como é que tem 4 ou 5 perguntas? Não são 4 ou 5 dúvidas que tem. Um familiar que transfere regularmente dinheiro para outro familiar, para ajudá-lo, complementação de renda. Pode haver algum problema para o familiar que está recebendo o recurso ou não? Pela interpretação da Receita, pelo que disse a assessoria da Receita, não. Pelo texto, você não sabe. Você não sabe. Não fica claro. Então, vale pegar uma cópia do vídeo do assessor da Receita Federal que deu uma entrevista e se porventura você for chamado pela Receita Federal, você fala, mas olha só o que diz o assessor aqui da Receita numa entrevista. Mas na leitura fria do texto, não dá para entender isso. Aí, eu ouvi aqui, hein? Ouvi aqui, eles conversando aqui. Declarações, tal, dizendo assim, não, o objetivo é pegar... Por exemplo, tem gente que ganha 100 e gasta 500. Tá bom, mas não está escrito esse número, caramba, 100 e 500. Então, e se for 100 e 400? E se for 100 e 300? E se for 100 com 150? Ele fala, não, estamos de olho nos grandes. Mas o que é grande? Não está escrito em nenhum lugar grande, nem médio, porque eles não podem tolerar média sonegação. Eles têm que combater a sonegação. Qual é o critério de sonegação? Ah, não, a gente tem uma margem de erro. Tá bom, qual é a margem de erro? Na pesquisa eleitoral, eles falam. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para cima, 2 para baixo. Então, tem um problema que não é de comunicação.
É uma incompatibilidade entre o texto legal, a capacidade que a sociedade tem de ler o texto legal, porque o texto legal é um texto legal, é difícil, e as interpretações que a sociedade tem o direito de tirar e as explicações que depois vêm porque deu a confusão. Não pode deixar dar uma confusão desse tamanho. Então tá lá o novo secretário, vê se pode, o novo secretário de comunicação do governo, o Sidônio Palmeira, já envolvido com uma crise do Pix. Pix que é um sucesso. Essa decisão da Receita que é muito razoável. Mas quando você soma isso tudo, virou uma crise do Pix. Vê se pode um negócio desse. Crise onde não existe. E ela surge por incapacidade, imprevidência do governo, que não sabe. Não é se comunicar. Porque quando a gente fala que não sabe se comunicar, parece que o presidente Lula fala um idioma, a sociedade fala outro e ele não conseguiu aprender o idioma da sociedade. Não, faltam coisas básicas, faltam respostas simples, falta uma divulgação profissional, mas muito profissional, cerimoniosa. Eu não estou falando que este governo, tem um defeito em particular, porque fica parecendo que os governos anteriores se comunicavam maravilhosamente bem. Quando o governo, em 1990, fez um plano econômico que confiscou o dinheiro das pessoas, era o plano Collor. E aí a ministra Zélia Cardoso de Mello, outros assessores dela, ministros, etc., foram dar uma entrevista para explicar o plano. Olha, se existisse rede social naquele tempo, o Brasil ia quebrar. E foi um desastre, mas um horror, a ponto do presidente ficar tão impressionado com a incapacidade de comunicação, de diálogo, de gestão, que ele convocou depois, começou a dar entrevistas para tentar explicar o plano econômico, que é uma barbaridade, é uma coisa ridícula. Então, é próprio do Estado brasileiro o descuido com a sociedade e achar que nós somos, gado, carneirinho, que você baixa uma medida e dane-se, daí depois eu não entendi, alguém explica de maneira torta, aí o governo fica de bico, porque eu entendi a interpretação torta, aderi à interpretação torta, achando que estava agindo de boa fé, aquele que fez a interpretação torta e não estava, e aí a sociedade fala, aí vem o governo e fala, a culpa é das fake news. Não, a culpa é do senhor, seu governo, que não consegue também capacidade atávica de conseguir traduzir aquilo que nem vocês mesmos bem entendem. Porque o texto legal não diz exatamente aquilo que nas entrevistas depois vocês falam. Isso é um problema de comunicação? Se o texto legal não é claro, e eu vou me ferrar porque eu vou me guiar pela entrevista e o texto legal não é tão claro assim, claro que não há taxação. Em nenhum momento há suspeita de surgimento de taxação. E, de fato, é proibido por lei uma taxação sobre movimentação financeira. Mas algumas situações, e quando os secretários e assessores falam as pessoas de bem podem ficar tranquilas, muitas pessoas de bem, que hoje ficam tranquilas, porque não tem essa preocupação, vão passar a ter, mesmo sendo pessoas de bem. Então, é importante que o governo comece. O governo, eu me refiro ao governo federal nesse caso, mas que os governos usem esse episódio de exemplo para ter claro na cabeça que é fundamental respeitar a sociedade, não baixar uma norma dessa sem uma solenidade, com uma mega explicação, com vídeos, com gráficos, sabe? Com muita gente, muito tempo investido, porque não tudo esse diálogo, né? E quando você dialoga, você sugere que você está melhorando a comunicação, você está melhorando a gestão. Então o problema do governo, isso é um problema de gestão, porque o gestor é responsável pela clareza no diálogo com a sociedade, com os fornecedores, com os clientes, né? As empresas, no caso, né? Tem que se comunicar com o fornecedor, com o cliente, com as comunidades envolvidas no processo produtivo. O governo é a mesma coisa. Então,
Deu ruim e a culpa é do governo. Não dá para falar outra coisa. Deu ruim na história do Pix, na mensagem do Pix, na informação da taxação do Pix, e a culpa é do governo. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.